Muito bom dia, começando a semana. Hoje, segunda-feira, 19 de junho de 2023. Já iniciando falando sobre a sessão asiática que fechou majoritariamente em queda. O CSI 300 recuou 0,82%, enquanto o Xangai caiu 0,54%. O Hang Seng perdeu 0,66% e o pior ficou pro Nikkei, a bolsa japonesa caiu 1%. Queda de 0,62 no Kospi, queda de 0,43 no Topix. Já na contramão, a única bolsa aí agora pela Oceania, a Austrália fechou com leve alta de 0,6. O, o banco Goldman Sachs, nessa madrugada, soltou nota a seus clientes dizendo que reduziu a meta de crescimento do produto interno bruto chinês para 2023 de 6 para 5,4%. Também reduziu a meta de crescimento do PIB chinês para 2024 de 4,6 para 4,5%. O Goldman diz que o estímulo contínuo da China é incapacitado de gerar um forte impulso no seu crescimento. A China hoje confirmou que o presidente chinês Xi Jinping se encontrará com Blinken na tarde dessa segunda-feira. O regulador financeiro japonês quer saber se os bancos têm medidas em vigor caso as tensões sino-ocidentais aumentem. E o mesmo regulador japonês sondou os principais bancos domésticos sobre os riscos da China. Vamos dar uma observada aqui no gráfico do Nikkei, a bolsa japonesa. Esse aqui é o gráfico que eu mandei para vocês no relatório no final de semana. Ele está muito próximo do primeiro objetivo na base aí do 36.700. Vamos dar um zoom aqui para olhar. Esse é o Nikkei, ele teve o recuo de 1% hoje, junto com a liquidação do mercado asiático. Então a gente pode, pelo Nikkei, considerar, no caso do Nikkei, que subiu a semana passada inteira, um ajuste técnico de posição, ok? Ele fica, o que era resistência virou suporte, e ele ainda continua aí bem distante do seu suporte, quase 300 pontos distante do suporte principal. Legal, turma? Então a gente observa aí o Nikkei ainda muito forte se comparado aos seus pares asiáticos. Vamos passar lá para o velho continente e falar de como está a situação europeia. O risco de recessão empurra as bolsas europeias para baixo no início dessa semana. Segunda-feira inicia com a bolsa alemã caindo já 0,65, já cai 0,7 Londres, Paris cai 0,7, Londres recua 0,45, Milão cai 0,32 e a bolsa espanhola, o IBEX 35, já recua 0,27. Um dos diretores do Banco Central Europeu, o Casimir, disse abre aspas, eu apoio uma alta de juros em July e setembro permanece em aberto. Repetindo, Casimir do Banco Central Europeu diz, eu apoio uma alta de juros em July e setembro permanece aberto. Então, o mercado financeiro, junto com um dos diretores do Banco Central e pelas entrevistas dadas pela presidente do Banco Central, Christine Lagarde, deixa a porta aberta para setembro, com July podendo subir mais 25 basis points. Nesse momento a DAX cai 0,65. Vamos dar uma olhadinha como é que está o gráfico do DAX. Não muda, não tem uma mudança significativa, ainda dentro desse canal de alta, porém muito distante do seu primeiro objetivo comprador na base dos 1.800 pontos. Ele volta
a registrar o toque na sua primeira resistência. Vamos acompanhar aqui dando um zoom. Observe que ele voltou, ele tentou ameaçar o rompimento da resistência, continua dentro do canal de alta, porém ele volta a tocar a resistência no pregão dessa segunda-feira. Não é diferente aqui a situação para Londres. Londres tentou, tem um desenho aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro invertido. A gente pode ver aí a Bolsa de Londres respeitando essa resistência no patamar dos 7.700 e voltar aí para buscar o suporte na região dos 7 bola. Só que dentro dessa região tem um canal lateral onde ele permaneceu por várias vezes, onde ele tentou romper fake aqui, fez um rompimento falso do suporte, voltou, fez o pullback completo respeitando a resistência. Aqui a gente vê movimentos ascendentes acontecendo. Teve o respeito técnico dessa resistência, ele voltou a aumentar os seus ganhos, o mercado vira vendedor no rompimento da própria resistência, não consegue tocar o suporte, ele saiu dessa lateralização novamente, fazendo o ombro, cabeça, ombro, e agora volta para respeitar a sua resistência no 7.700. Enquanto ele estiver dentro desse canal aqui, não há muito a fazer, precisa de uma notícia um pouco mais forte. A gente percebe que dentro de um curtíssimo prazo, a gente pode falar que ele está fazendo topos e fundos, ascendentes, o que acaba respeitando aí um possível canal de alta, ok? Em construção para o curtíssimo prazo. Tá vendo que esse aqui se trata de um gráfico diário. Então, enquanto ele estiver aqui dentro, a minha sugestão seria nada a fazer. Vamos ver se entrar volume para cima, né? Um volume financeiro. A gente vê que ele está bem pequeno, ele está bem parelho aqui. Ele precisa de um volume como esse aqui atrás, ó, onde ele fez esse fundinho aqui. A gente precisa de um volume um pouco maior, porque quando a gente pega a base do volume, olha aqui, ó, é o volume médio operado na bolsa em Londres. Perfeito, turma? Então, respeitando esse volume médio aqui, significa risk off, ninguém tomando papel com fluxo comprador, tirando, né, o gráfico desse canal lateral, aonde ele volta aqui, onde ele passa a respeitar a resistência do 7.700. Vamos continuar de olho, ver se ele fura essa possível linha de tendência aqui, ó, essa diagonal, e vamos aguardar cena dos próximos capítulos aí para essa semana, segunda-feira, um pouquinho enrolado com os índices voltando à sua lateralidade. Hoje é dia de agenda bastante esvaziada, hoje tem feriado em Nova York. O eletrônico para os índices funciona, a gente não vai ter bonds, no caso a gente não tem bonds. Hoje é feriado de Juneteenth nos Estados Unidos e vai ao longo de todo o dia o feriado, que acaba tirando muito da liquidez das bolsas, tanto a Europa quanto o mercado local. Ele pode vir a ficar um pouquinho mais volátil, porém ele retira bastante da liquidez do volume financeiro para os mercados. O pré de Nova York, falando no pré para o eletrônico, nesse momento o S&P futuro na margem cai 0,04. O eletrônico também não costuma andar, tá?
cai 0,06 o Dow Jones, a bolsa eletrônica Nasdaq recua 0,05, o Russell 2000 vai na contramão e sobe na margem 0,02, com o índice de volatilidade VIX avançando 4,14%, está saindo o negócio a 14,10, tem pagão para o VIX. Vamos conferir como é que foi o fechamento lá na sexta-feira do S&P 500. S&P muito forte antes de iniciar a semana aí com o feriado de ontem. Ele muito próximo aí também dos 4.600 como primeiro objetivo, porém após o rompimento dos 4.200, a gente pode tecnicamente dizer que ele rompeu uma resistência que vinha há mais de 9 meses. A gente tem aí 4.400 no momento, muito próximo aí dos 4.600. Hoje a gente não vai ver o spot funcionando, somente no eletrônico. Vamos ver se o eletrônico vai dar algum gás. Eu acredito que não, por conta da retirada da liquidez por conta do feriado, ok? Então esse aí é a visão do S&P 500, mercado muito comprador, forte. E a gente tem dados econômicos essa semana que podem fazer com que essa tendência ou continua ou ele corrija novamente para o suporte. Agora, novo suporte dos 4.200, suporte é muito forte, vai ter que entrar volume para poder retornar abaixo dos 4.200. Observem aqui rapidamente, na parte falando de volume, como na semana passada, nos pregões finais aí da semana, entrou volume, entrou grana acima da mediana do mercado. Vamos colocar aqui para ficar um pouco mais visível, que eu acredito que seja melhor. A mediana do mercado está aqui, então entrou volume, né, nos pregões finais aí da semana passada, onde foi justamente o rompimento do patamar dos 4.200. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar a semana, se ele vai buscar o primeiro objetivo do FIBO aqui em cima, nos 4.600, 4.750, ou se ele vai fazer um charminho e volta para os 4.200, aonde percebemos que tem muito fundo short seller no S&P 500. Já aproveitar que nós estamos aqui, vamos falar sobre o VIX. O VIX bateu aqui no primeiro objetivo para baixo, o objetivo mais vendedor nessa retração do FIBO dos 61%. Houveram dois toques aqui na tentativa de romper para buscar o 12,60. Não conseguiu, ainda tem um gap fechado ali, ainda tem um gap para fechar ali em cima e volta para a sua principal resistência, onde ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques até gapar para baixo. O VIX segue bastante pressionado, hoje está em alta de 4%, mas perceba que esses 4% ele é basicamente irrelevante no macro, no gráfico diário aqui do índice de volatilidade VIX. Observe esse corredor aqui enorme, precisaria de bastante dinheiro para ele voltar para esse patamar, para esse corredor aqui, e quem sabe voltar a performar. Enquanto o S&P, enquanto o Dow Jones, enquanto a Nasdaq, enquanto o Russell estiver entrando comprador, possivelmente o VIX permanecerá amassado nesses níveis. Falamos sobre os índices asiáticos, europeus e o pré de Nova York, onde só teremos o eletrônico. Então agora acho que a gente pode falar sobre as commodities. Iniciando pelo petróleo, nenhuma novidade. Nesse momento, o barril do WTI tem queda de 0,71, sai negócio a 71,27. Queda de 0,73 no barril do Brent na ICE de Londres. 76 com bola 4 tem pagão e sai negócio. O gás natural referência de Londres nesse momento tem queda de de referência americana 1,63. E o preço do gás natural na Europa
ele estende as quedas após uma semana de intensa volatilidade. Nesse momento, a referência europeia já cai mais de 7% e a referência no Reino Unido 6,5% de queda para o gás natural. Já falando sobre as metálicas e depois a gente vê como é que está a parte técnica, o ouro nesse momento lateralmente na margem cai 0,04, 1.956 dólares a onça Troia. A prata cai 0,39, 24,5 tem negócio. Já o cobre recua 0,36, 3,87 e o aço fechou com leve queda de 0,13, 3.778. Aqui nas agrícolas, a soja opera com alta superior a 2,5%, 2,68, 1.466 o bushel, queda de 0,27 para o trigo, e a gente tem aí marcado o unchanged para a madeira. O café, queda de 1,12%. A gente tem aqui, a gente não tem nenhuma notícia referente a essas principais commodities, tanto as energéticas quanto as metálicas. Não temos nenhum trigger por enquanto que saiu fundamentando essa queda de hoje, ok? Então fica mais um ajuste técnico da elevação que nós vimos no pregão de sexta-feira. Tecnicamente, o petróleo do tipo Brent, ele tentou mais uma vez na sexta-feira fazer o rompimento do suporte, onde ele buscaria aí o patamar próximo aos 50 dólares o barril. Na semana passada tivemos Goldman Sachs, tivemos JP Morgan Chase mudando o seu outlook para o barril do petróleo, o preço terminal, tanto para 23 quanto para 24, eles abaixaram o preço terminal para o petróleo. A gente tem uma forte resistência e um forte suporte. O suporte está na região dos 72 dólares e a resistência ela começa no patamar dos 87,80 para o Brent. Não é diferente aqui no WTI, na NYMEX, 67,50, região de forte suporte. Houveram 4 toques e refugou. A resistência está na região dos 82,70. A gente está falando de um range enorme aí, é um corredor lateral onde ele brinca aí de volatilidade ao longo de toda a semana, mas precisa de um trigger fundamentalista para que haja o rompimento ou do suporte ou da resistência para que o trade fique claro. É lógico, para quem gosta de um giro curto e aprecia a volatilidade, ele tentou romper o 67,50, não teve sucesso, leva ele a metade do caminho. Quem gosta de objetivos mais curtos e opera a vol, se você pegar entre o suporte e a resistência, a gente vê onde estão os primeiros objetivos, tanto para cima quanto para baixo. Então observe aqui, ele está próximo de pegar o primeiro objetivo nos 38, na base do 73,35. Rompendo, ele vai aos 75,15 e depois 77 praticamente para fazer esse movimento técnico de Fibo, tá? Então tocou aqui, não rompeu, comprou, alivia a mão no primeiro objetivo. Se ele ameaçar retornar, zera a posição, senão vai subindo o stop até ver como é que vai se comportar ao final desse rompimento. Serve tanto para o WTI quanto para o barril do Brent. Legal? Então a gente tem aqui um corredorzinho lateral aonde você tem mais de 20 dólares de spread, que você pode ficar brincando de compra e venda aqui dentro, porém com uma mão bem pequenininha, só para poder fazer o giro, para quem não gosta de ficar esperando a tendência chegar. Legal? Falando sobre o gás natural, essa é a referência de Londres, apesar da referência europeia estar caindo. Essa é a referência americana. O gás segue um pouquinho mais promissor, hoje cai 1,63 por enquanto, no início dessa sessão europeia, e como hoje tem feriado no mercado americano, pode ser que eles não entrem
não entre volume tanto para cima quanto para baixo aqui no gás. E aqui no ouro, a gente tem um ouro bastante pressionado ainda, apesar dele não responder positivamente acima dos $2.000 a onça Troy. Ele também não perde o patamar dos $1.940 a onça e acaba ficando um pouquinho mais lateral. Tem um range relativamente pequeno entre o primeiro suporte e a resistência, sem nenhum fator fundamentalista. O ouro tende a lateralizar e a performar com um pouquinho menos de volatilidade. Então ele precisa de um trigger maior para que ele engaje numa tendência. Por enquanto, acho que nada a se fazer é observar de mais perto o movimento para venda. Porém, ele precisa de fatores macros para poder fazer sentido, tanto para ele subir quanto para ele cair. É bom a gente olhar os pares diretos do ouro, que é para quando a gente perceber que existe uma tendência aos seus pares, uma tendência macro iniciando, a gente consegue fazer uma operação um pouco mais tranquila, um pouco mais leve na commodity. Bom, vamos falar aqui rapidamente sobre a madeira. O lumber segue tentando buscar o primeiro objetivo técnico traçado já há algum tempo aqui. A gente precisa de ver um movimento para home building maior. O mercado de construção americano precisa ficar mais aquecido para que haja reação dessa commodity. Rodrigo, como é que você vê isso? É fácil. Vou marcar aqui para vocês, ó. Vou marcar com a elipse. Tá aqui. Observem isso aqui, pessoal. Vou mudar a cor da elipse. Isso aqui é só para marcar para vocês. Observem isso aqui. Olha como aqui a madeira serrada, ela vem com altos volumes financeiros aqui, grana entrando, e de repente ela está subindo aqui no vazio, ó, sem dado de home building. A gente observa um volume bem fraco e o ativo subindo no vazio. Então muito cuidado com essa compra. Ele pode continuar subindo no vazio, mas a gente precisa de dados mais fortes vindo do setor de construção americano para entender se isso aqui é um movimento falso ou se ele vai continuar subindo na espera de números melhores, mas vai continuar subindo com um fluxo, com um volume baixo. E aí, se você tiver comprado, vai reduzindo a mão, vai subindo o stop à medida que ele vai se aproximando desse objetivo técnico que vocês estão vendo aqui. Caso contrário, muito cuidado e de olho nesse suportaço que está aqui, para de repente aí fazer uma virada de mão e abrir o short, tá? Então, por enquanto, precisa de dados um pouco mais fundamentalista para o técnico fazer sentido, uma vez que aqui para mim ele está subindo no vazio. Observe que ele fez aqui a marcação mais uma vez do fundo, e aí na hora de subir ele deu essa puxeta aqui, mas não entrou volume, então vale ficar de olho. Vamos fechar com o cobre. O cobre ele vem tentando reagir após especulações que o mercado chinês vai voltar com os estímulos em sua política monetária. Isso pode favorecer as commodities, e aí favorece o cobre, favorece o aço, favorece o minério de ferro, o que acaba favorecendo o mercado local e favorece os traders de commodities. Então aqui está muito técnico, o Cooper está muito técnico. Observem aqui, ó, tá lá tá no objetivo de FIBO, rompendo aqui, ele fatalmente vai buscar novamente a sua resistência, rompendo esse topo, continua o movimento mais forte para as compras. Então vamos observar aí como é que vai ficar o apetite chinês por commodity. A demanda chinesa é muito importante e para esse caso específico aqui também precisa de estímulos para a política monetária do gigante asiático. Bom, é isso.
Por hoje é só. Feriado nos Estados Unidos e uma agenda um pouco mais esvaziada hoje. Ou melhor, completamente esvaziada no mercado local. A gente vai ter Boletim Focus depois das 8. E eu desejo a todos uma excelente semana, bons negócios e uma boa jornada para o pregão de hoje. Nos vemos amanhã. Até logo.